Você é do tipo que gosta de se planejar financeiramente logo no começo do ano? Faz as contas certinho para não ser pego de surpresa depois? Segundo a pesquisa do IPC Maps 2025, o maior gasto da população de Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e Americana será com habitação, seguido com o veículo próprio e logo depois alimentação em casa. Ou seja, somando as 4 cidades, o aluguel, a casa própria e a manutenção do lar têm a estimativa de custar 30,2 bilhões em 2025. Com os veículos próprios, a estimativa é de 12,25 bilhões. E a alimentação dentro de casa, a estimativa é de 8,89 bilhões. Só a comida, amiga, que tá dando ultimamente. Só carro, gostaria, mas infelizmente não tá dando. É mais alimento, mais alimentação. Tá difícil as coisas. E você acha que ainda esse final desse ano vai conseguir comprar alguma coisa de valor mais caro? Olha, para quem trabalha, né? A gente sempre tá lutando. Eu espero que sim, tenho esperança que sim. Mais para comida, nada de carro nem casa. E por que você acha? As coisas subiram muito? Muito. Tudo muito caro. Os gastos com habitação englobam todas as despesas ligadas à moradia, como aluguel, prestação da casa própria, contas de água, luz, gás, condomínio, manutenção e pequenos reparos domésticos. Já os custos de veículo próprio incluem a compra de carros e motos, combustível, manutenção, impostos como IPVA, seguro, licenciamento e despesas com estacionamento. Por fim, a categoria de alimentação no domicílio se refere a compras feitas no consumo dentro de casa, como alimentos em geral e outros produtos que compõem a cesta básica. A população deve gastar mais com o veículo próprio do que com os alimentos. Marcos Pazini, sócio da IPC Marketing Editora e responsável pela pesquisa, comenta a alta. As despesas com veículos, elas dispararam na pandemia, ou seja, em 2020. Por quê? Porque durante um determinado período do ano, as pessoas não podiam sair de casa, por recomendação até do governo, e os serviços de entrega, de delivery, aumentaram bastante. E também, pelo fato de que muitas empresas tiveram que ficar fechadas, aquelas que não tinham uma profissionalização adequada, principalmente empresas de comércio de rua, acabaram fechando as portas e, naquele momento, houve um desemprego acima do normal. Então, o que aconteceu? As pessoas, os brasileiros, como eles normalmente se viram nos 30, eles juntaram a sua capacidade de dar um jeito, perdendo o emprego, eles compraram um veículo, um carro ou uma moto, né? Mais moto que carro, passaram a fazer serviços de delivery, de entrega naquele momento, e isso passou a ser uma rotina. Para o responsável pela pesquisa, o consumo aumenta quando o mercado está alinhado com a geração de empregos no município. O consumo depende de renda, que depende de emprego, que depende de empresas oferecendo empregos para a população. Campinas tem o segundo maior potencial de consumo do estado de São Paulo em 2025. Segundo a pesquisa, a cidade deve movimentar cerca de 72,9 bilhões este ano. Com a população com pouco mais de 1,1 milhão de pessoas, a maioria vive em domicílios das classes médias B e C. Um dado chama a atenção. Campinas tem quase um carro por habitante. São mais de 1 milhão de veículos circulando pela cidade. Na hora de gastar, a habitação lidera as despesas dos moradores, com previsão de 17,48 bilhões. A maior parte desse valor deve sair do bolso da classe C, que sozinha deve gastar cerca de 7 bilhões com moradia. Na sequência, vem o gasto com veículos próprios, somando 7,12 bilhões. Boa parte disso vindo da classe B e, em terceiro lugar, está a alimentação dentro de casa, com previsão de 5,12 bilhões em despesas. O economista Josias Bento, especialista em economia e investimentos, explica se a alta no consumo significa mais poder de compra. O que vai ficar mais caro ali é um pouco dos dois, né? Não só a parte inflacionária ali, que tende a ficar um pouco mais alta ainda esse ano, mas em relação à renda per capita dos trabalhadores também tende a ficar um pouco mais alta, porque a gente vem com uma demanda muito forte, né, em relação à parte de desemprego.
A gente está cada vez com um menor nível de desemprego, mais pessoas tendo emprego e mais pessoas consumindo. Então, isso também acarreta uma pressão inflacionária ali para gastos como alimentação, até mesmo a parte de habitação, que já vem desde 2021, ali no pós-pandemia, se refazendo, né? Então, as pessoas vão comprar, trocar mais de casas também, e aí os veículos é algo que também, né, desde 2021, ali, quando a gente teve uma crise dos semicondutores, os veículos ficaram mais caros e continuam mais caros, eles não voltaram para seus preços originais. Então, quando vai trocar de carro, com certeza o preço desse carro está um pouquinho mais alto, e aí, através disso tudo, a gente vê que as pessoas vão gastar mais com esses três itens, né? Eu não sei, né? Eu não sei o que aconteceu, se foi depois do Covid, depois da pandemia, a gente viu que as coisas aumentaram o valor, né? E eu acho que também imposto. Eu acho que aumento de imposto, né? Eu acho que isso que encareceu bastante os alimentos. Procuro organizar as finanças para poder estar investindo em algo com maior poder de compra, maior valor. Piracicaba também aparece com um destaque no consumo previsto para 2025. Com cerca de 442 mil habitantes, a cidade ocupa a 13ª posição no ranking estadual e deve movimentar 23 bilhões ao longo do ano, segundo o levantamento. A maioria da população está nas classes B e C, que representam mais de 79% dos lares da cidade. Assim como Campinas, o maior gasto previsto é com habitação, cerca de 6,25 bilhões. Na sequência, vêm os gastos com veículos próprios, que somam 2,49 bilhões. Isso se explica porque quase 80% dos moradores têm um carro. E em terceiro lugar está a alimentação, dentro de casa, com 1,85 bilhão em despesas estimadas. Marcos explica a importância do levantamento. Se ele oscilar em relação ao período anterior positivamente, você teve um crescimento real do potencial de consumo daquele mercado em relação ao período que você está analisando anteriormente. Se ele ficar abaixo, obviamente é o inverso. Teve outros mercados que cresceram acima, porque a base sempre é 100%, e ele pode ser que tenha crescido abaixo, ou melhor, ele cresceu abaixo de outros mercados. Isto é um sinalizador importante para que as empresas possam estabelecer suas metas de vendas para cada mercado, onde elas têm representantes, distribuidores, colaboradores e tudo mais, e possa eleger também mercados que, efetivamente, se estiverem um crescimento destacado, chamem a atenção para a instalação de unidades próprias, novas unidades franqueadas desse negócio e assim por diante. Então, o IPC é um indicador importante nesse sentido. A Americana deve movimentar cerca de 14,7 bilhões em consumo em 2025. Com 248 mil habitantes, a cidade aparece na 24ª posição no ranking estadual. A maioria dos moradores vive em domicílios das classes C e B, que juntas representam quase 82% da população urbana. Os maiores gastos previstos são com habitação, que deve somar 4,01 bilhões, depois vem as despesas com os veículos próprios, que chegam a 1,66 bilhões, e a alimentação dentro de casa com 1,18 bilhões. A classe A é a que tem um rendimento mais alto, ou seja, ela tem um comprometimento menor do orçamento doméstico dela com necessidades básicas e ela aí tem condições de comprar produtos com maior valor agregado. Até daí, a explicação do porquê a maioria das empresas, quando lançam produtos de ponta ou produtos diferenciados, lançam focando a classe A e não a classe B e a classe C. Né? A classe B tem uma posição um pouco inferior à classe A, mas também ela tem uma condição financeira boa. O comprometimento das despesas básicas. O que são despesas básicas? Você gasta para viver, para se alimentar, para se vestir, para se movimentar em caso de transportes urbanos e não veículo próprio, e medicamentos, né? Então, na classe B, esse comprometimento também não é muito alto, mas é maior do que da classe A, e a classe C e a D e a E, já esse comprometimento é mais alto. Por quê? Porque a renda é menor, e como a massa da população está muito mais na classe C e D e E, quando você tem qualquer problema aí de desemprego ou de aumento de preços exagerados, essa classe é que sente, por isso que o mercado sente bastante, porque ela é, vamos dizer assim, o motor da economia do ponto de vista da quantidade de pessoas que você tem nessas duas classes. Santa Bárbara do Oeste deve movimentar 7,8 bilhões em consumo em 2025. Com quase 189 mil habitantes, a cidade ocupa a 44ª posição no ranking estadual.
A maior parte dos moradores vive em domicílios das classes C e B, que juntas representam mais de 80% da cidade, o que mostra o perfil das classes médias da população. Os maiores gastos previstos são com a habitação, como aluguel, luz e água, que devem somar 2,46 bilhões. Em seguida, vem os gastos com veículos próprios, com 963 milhões, e alimentação em casa, com 741 milhões. A cidade tem 162 mil veículos, quase um para cada adulto, e a população idosa é crescente, com mais de 35 mil pessoas com mais de 60 anos. O economista comenta como as classes C e D são as principais das cidades analisadas e a sua importância para a economia local. E a classe C e D é uma classe que ela vem de uma certa ascensão, tá? Não só pelo emprego também, mas por alguns benefícios que o governo ele vem entregando para essas classes. É uma classe que recebe o recurso, muitas vezes não produz muito no seu dia a dia, né, em relação ao emprego, ela vive um pouco mais desses benefícios e faz a economia girar, né? Então, ela fazendo a economia girar, fazendo ter compras dentro dessas regiões, faz com que o preço dos produtos também aumentem, né? Então, isso tudo contribui para que elas cresçam, né? Mas também contribui para que o preço dos produtos também cresçam, tendo uma demanda muito maior, e muitas vezes essa demanda é maior do que a oferta dentro de uma região, né? E aí o preço tem que subir para poder equalizar. Ou seja, o custo de vida deve subir ao longo de 2025. Mesmo com um poder de compra um pouco maior, os preços também vão subir, principalmente nos setores de alimentos, bebidas e habitação. Então, o brasileiro ali, né, nessas regiões, ele vai ter um custo de vida mais elevado. Como ele já tem uma renda um pouco maior, ele vai ter que apertar o orçamento para caber nesse custo de vida mais elevado. E aí, na verdade, ele não está enriquecendo, tá? Porque ele está enriquecendo com juros muito altos. O preço do enriquecimento dele é uma inflação muito elevada. Então, ele está tendo um maior ganho, mas no final do dia ali, ele está crescendo, pagando mais juros e pagando uma inflação maior, e aí está corroendo o poder de compra. Ele não está ganhando poder de compra, bem pelo contrário, né? Ele está sendo corroído nesse poder de compra devido à inflação mais elevada. Nicole Maia para a TV Todo Dia.